dissolvido. Eu gostaria que ela ficasse de pé, essa companheira da vida, herdeira comigo da graça da vida, a Bispa Bianca. Ela é linda. Graças a Deus. E o meu milagrinho que sempre nos acompanha por aí afora, não era para estar aqui, mas Jesus mandou o milagre de Deus. Depois de 3 abortos e de um diagnóstico de impossibilidade, nasceu, nós fomos laureados com a Laura. Fica de pé, Laurinha linda. Eu posso deixar ela vermelha, porque quando ela fica vermelha eu gosto, ela fica mais bonita. Eu quero agradecer aqui os meus amigos, pastor Wagner, pastora Manu, pastor Oswaldo, Mateus, por nos receber, nos acolher, nos convidar. Que honra. Rapaz, eu convidei esse homem, na verdade eu tinha convidado o Mateus, eu não sabia que ele estava disponível. Eu falei, você pode ir também? Ele falou, posso. Eu falei, então você prega. O Mateus cantou e ele pregou. E ele pregou na minha igreja, mas foi uma mensagem tão poderosa que saiu de lá desnorteado. Mais de 20 pessoas aceitou Jesus, foi uma coisa incrível. Esse pastor de vocês não é brincadeira não, é que nem mineirinho, e eu sei que tem sangue mineiro ali, né? Come quieto, mas foi tremendo. Deus usou muito a vida dele e eu quero agradecer muito, só que, meu Deus, a pressão aumentou muito. E vocês são de intimidade, gente. Dá uma glória a Deus para me sentir mais à vontade. Aleluia. Vocês são povo de Deus, não são? Ninguém vai me morder, né? Aleluia. Meus amigos, eu gostaria de orar e entrar no texto, compartilhar com vocês. O cronômetro, pelo tamanho do cronômetro, eu percebi que eu não posso atrasar. Um cronômetro do tamanho de aqueles de Itu, bem grande, né? Bem de onde eu vim mesmo. Que bom que você está aqui, cara. Você está saindo aqui? Se pudesse dar um cadinho mais aqui, porque esse cara me inspira demais. Quando ele foi lá, eu fiquei impactado. Glória a Deus. Vamos orar? Pai Celeste, fala conosco. Derrama a sua glória, a sua presença. Nós invocamos tanto, através dos louvores no ambiente. Tua presença está aqui. 2 ou 3 reunidos no teu nome. Senhor, nós te exaltamos, te bendizemos. Tu és antes de todas as coisas. O Senhor, o princípio, o fim, o alfa, o ômega, a raiz e a geração de Davi, a fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos. Tu és o leão da tribo de Judá, fiel testemunha. Aprove a Deus que residisse em ti, Cristo, Senhor Jesus, toda a plenitude. Derrama essa plenitude sobre nós. Nós estamos em ti, nós te amamos, nós buscamos tua face, nós esperamos de ti. Vem falar conosco hoje de forma contundente, de modo que nós possamos sair daqui impactados pela tua palavra, a mensagem que o Senhor tem nos nossos corações. É a nossa súplica sincera. O Senhor sabe que de mim mesmo nada tenho a oferecer, mas o teu Espírito pode tomar conta, tomar as rédeas dessa mensagem e confirmar, ministrar o coração do teu povo. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia no Evangelho de Atos dos Apóstolos. Por que não chamar do 5º Evangelho Atos do Espírito Santo na vida dos apóstolos? Continua sendo o Evangelho a continuidade do que Cristo fez agora por intermédio dos seus discípulos, dos seus apóstolos que foram cheios do Espírito Santo. Capítulo número 16, verso de número 6. Eu gostaria de ler aqui com você até o verso 10, nós nos aprofundarmos nas verdades que o Espírito Santo vai trazer ao nosso coração. Diz assim, Atos 16, 6. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Quem pode dar uma salva de palmas vigorosa para a palavra do Senhor Jesus?
forte indício de que você está para viver uma expansão tremenda na sua vida é quando tudo está errado. Parece que não, mas essa é uma verdade. Quando você está para viver, está nas portas de viver algo muito tremendo, as coisas começam a dar errado de uma forma inexplicável. Quem já viveu isso ou está vivendo isso nesses dias? Meu Deus, eu pensei que era só comigo que acontecia. Eu estava até orando assim: Jesus, por que é só comigo? Agora eu estou muito mais consolado. Saber que quase a metade dos irmãos estão passando por isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você: se está dando errado desse jeito, é porque Deus está para fazer algo tremendo, algo glorioso na sua vida. Veja só, o apóstolo Paulo está agora tentando, na sua segunda incursão missionária, pregar o evangelho. Acontece que ele acabou de discutir com Barnabé a respeito de João Marcos. Barnabé, que era tio de João Marcos, queria levar o João Marcos junto, e Paulo não aceitava, porque João Marcos tinha deixado eles na região da Panfilha. Então ele disse: eu não quero que ele vá. Barnabé disse: ele tem que ir. Ele falou: não vai. Se ele for, eu vou. Então vai você por um canto, eu vou por outro. Os dois brigaram. Então Paulo escolheu Silas e fez essa incursão missionária pela Ásia, a Ásia Menor, que hoje é conhecida como a Turquia. E a Bíblia vai dizer que ele tentou de um lado, mas o Espírito Santo impediu. Ele tentou de outro, mas o Espírito de Jesus o impediu. Não deixou que eles pregassem, não deixou que fluísse, não deixou que o ministério desse certo. Eles se viram afunilados até o ponto que chegaram em Troade e não tinham mais o que fazer a não ser orar, passar a madrugada buscando a Deus explicações. Aqui em Atos dos Apóstolos nos mostra o seguinte: como Deus pode muitas vezes nos deixar sozinhos em nossas escolhas que Ele mesmo permite que façamos e que Ele vai impedir. Isso não é intrigante? Fala a verdade. Por que Deus te dá o direito de escolher e quando você escolhe, Ele vai lá e impede? Você nunca pensou nisso? Muitas vezes a gente diz que é o diabo, mas é Deus deixando você fazer escolhas. Foram Paulo e Silas que escolheram ir para Bitínia, que escolheram ir para essas cidades, mas o Espírito Santo impedia. O Espírito de Jesus impedia. É muito louco quando isso acontece. Atos também vai nos mostrar e nos deixa uma impressão que muitas vezes, quando nós acabamos de discutir com o irmão, temos uma desavença com ele, parece que nós ficamos pouco sensíveis à voz do Espírito. A impressão que temos é que um desentendimento, uma desavença entre irmãos, o que acontece, porque se Jesus não tivesse instaurado o perdão como algo realmente factível dentro da igreja, então ninguém brigaria. Mas isso aqui é de verdade. Às vezes um vai pisar no seu calo e você vai pisar no calo do outro. Acontece ou não acontece? Então Paulo briga com Barnabé e ele vai ter no primeiro momento da história do ministério dele de ficar às cegas, de não saber o que o Espírito Santo quer que ele faça. Então ele está tentando ir para um lado, Deus está impedindo. Ele está tentando ir para o outro, Deus está impedindo. Imagina Silas andando com ele pela primeira vez e dizendo: escolhi o cara errado andar. O cara não tem a direção de Deus. Para onde eu vou com ele está errado. E por fim, nós percebemos aqui nesse texto, nesse relato, que Deus sempre vai nos visitar no local onde nossa última opção é a nossa última opção e nós nos sentimos totalmente perdidos. Eu fico imaginando Paulo chegando em Troade ali e de repente na madrugada orando, coçando a cabeça, passando a mão na cabeça, como eu é bom, no meu caso, porque não despentia, e ele falando: meu Deus, eu não tenho mais direção, não sei mais para onde ir. E nesse momento que ele estava desapessoado, foi que ele teve uma visão, onde ele viu um homem macedônio dizendo para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. Às vezes o que Deus quer é que você tente de tudo, que você não consiga, mas que você venha para um lugar onde você possa orar e buscar a presença dele, e ele ministrar o teu coração e colocar dentro de você a direção certa que ele tem para você. Agora, todas as vezes que Deus te impede de fazer algo, eu quero deixar algo incutido aqui no teu coração. É porque Deus tem algo muito melhor
para realizar na sua vida. Todas as vezes, diga comigo, todas as vezes que eu tento e Deus me impede, é porque Deus tem algo muito melhor. É só para quem já tentou aqui, Deus frustrou os seus planos. Essa mensagem é para quem tentou e o próprio Deus impediu. Não é para quem tentou e o diabo impediu, é para quem tentou e Deus impediu. É porque Deus queria dizer para você: vai para Trode e vai orar, porque eu tenho cogitações, eu tenho revelações e eu tenho coisas que você nem imagina. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Aleluia! Diga para alguém que está do teu lado: vamos para Trode. Aleluia! Agora, por que Deus permite que sejamos afunilados dessa maneira? Porque Ele simplesmente não indica o caminho que devemos seguir. Eu creio que isso tem a ver com Deus enxergar em você resiliência. Diga comigo, resiliência. Resiliência é a qualidade daquele que tentou, não conseguiu, pensou em desistir, só que de vez que está em casa veio para o culto. Tente assim como eu, que quando Deus frustra você, você até pensa em desistir, mas do nada, como um fogo que queima dentro de você, você fala: vou tentar de novo. Quantas vezes Deus não frustrou seus planos e você está aqui de novo tentando outra vez? Porque dentro de você tem uma resiliência, um fogo queimando, que está dizendo para você: não é possível que nós vamos ficar em Trode para o resto da vida. Se Ele nos trouxe aqui e nos preparou para isso, é porque Ele tem um plano e um propósito, porque a boa obra que Ele começou em vós, Ele há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Outra coisa que Deus quer ver em você: prontidão. Diga prontidão. Diga esteja pronto. Sabe, você precisa estar pronto, porque nem sempre Deus vai te acordar, esperar você escovar os dentes, esperar você ligar. Deus, Ele quer te ver pronto. Deus não quer te pegar de pijama. Se você quer de verdade, você tem que estar preparado. Uma igreja pronta, uma igreja preparada, é a igreja que Ele dispõe. A Bíblia diz: estejamos sempre prontos para responder a todos que nos perguntarem qual a razão da esperança que há em nós. Então você precisa estar de prontidão para que Deus possa te usar. Deus mostrou a visão e eles disseram: concluímos que Deus quer que nós atravessemos o mar Egeu e entremos na Macedônia. Para você que não entende, Macedônia é a porta de entrada pela Ásia para a Europa. É a primeira vez na história que o Evangelho vai atravessar essa fronteira. E começa a ficar um pouquinho mais claro o que Deus estava fazendo quando Paulo estava tentando consolidar o campo missionário dele na Ásia. Porque o que Paulo estava tentando fazer era retornar para o lugar que um dia ele foi e pregou o Evangelho. Mas Deus simplesmente fechou as portas. Sabe por quê? Porque Deus tinha algo muito maior para Paulo. Vou voltar a dizer isso porque eu sinto no meu espírito que não ficou bem claro. Vou dizer de novo no teu coração e talvez alguém vai dizer do teu lado: se Deus não fez ainda, diga para alguém: se Deus não fez ainda o que tanto você espera, é porque o que você espera está muito aquém do que Deus tem para você. Pode insistir com Deus, esteja preparado. E outra coisa que eu imagino, por que Deus afunila o nosso caminho? Por que nós tentamos ir para a esquerda, não dá, para a direita não dá, para trás não dá? O único caminho possível é o afunilamento. Às vezes é muito doido, porque Deus te aponta o caminho, não dizendo: vai para lá. E se fosse assim, às vezes Deus mandava você para um lugar largo, você ia falar assim: nossa, esse lugar é tão grande, será que eu estou no lugar certo? O que eu gosto quando as coisas afunilam, quando as coisas dão errado, é que eu sei que o único lugar que eu posso estar, certamente é o lugar certo. Então não tenho mais hesitação, não tenho mais medo, não tenho mais dúvida. Eu tenho certeza, se alguém está afunilado, se a porta fechou atrás de você, se a porta fechou da esquerda e da direita, se o único caminho para você, alguém ainda está tocando você para ir embora, é porque é para lá mesmo que você tem que ir.
Aleluia! E o que é incrível é que quando Deus nos empurra para um lugar, como Ele empurrou Israel, quando Deus enxotou Israel do Egito, é porque tem a ver com encher a medida de um lugar. A Bíblia diz que Deus empurrou Israel quando a medida dos pecados do povo que estava habitando na terra de Canaã encheu de tal modo que era irreversível, não dava mais para manter aquele povo naquela terra. E aí Israel foi para lá. Esse texto fala a respeito de uma visão, e a visão é: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, alguém estava desesperadamente, urgentemente pedindo. Quando Deus não atende suas expectativas, quando Deus não ouve suas orações, quando o céu se cerra, sabe o que é? É que chegou um pedido de ajuda lá, e Deus não te quer mais aqui fazendo cera, Deus te quer no centro do propósito dele. Você precisa estar onde uma medida está cheia, alguém está pedindo ajuda para Deus. Diga assim: eu vivo, não pelo que eu quero, mas pelo que o Senhor planejou para mim, debaixo do propósito. Com base nessas impressões, o Evangelho foi pregado pela primeira vez na história do continente da Europa. E por que isso é importante? Uma breve passada aqui, um resumo na história para você. Essa é a primeira vez que o Evangelho entra no coração do Império Romano. É sabido que Paulo vai ser preso na própria capital do Império Romano. Ele vai ser decapitado pelo próprio imperador romano. E ele vai pregar o Evangelho até a Espanha. Ele vai levar o Evangelho por todo o continente. E o que aconteceu depois disso? Demorou alguns anos, mas as sementes que Paulo semeou germinaram. E houve a maior onda de conversão da história no ano 300 e 400 de cristãos de modo que, com essas conversões, o Império Romano caiu. Na Europa, é sabido também na época da Reforma, em torno de 1500, muitos reformadores se levantaram, em especial na Alemanha. Martinho Lutero também foi usado por Deus ali no berço da Reforma. E por fim, na Inglaterra, uma consideração que foi o berço do avivamento wesleyano, que aconteceu a maior onda de envio de missionários para o mundo inteiro. E se nós hoje estamos aqui celebrando o Evangelho, debaixo da palavra de Deus como estamos, é porque aconteceu esse grande avivamento ali. Então, louvado seja Deus o dia que a coisa deu errada para Paulo, porque se ele ficasse na Ásia, quem sabe eu e você não estaríamos aqui para contar a história. Que havia um pedido de ajuda, e contra um pedido de ajuda não há argumentos. Quando Deus não te responder, é porque Ele já respondeu a alguém. Amém? Você, quando Deus, olha aqui primeiro, quando Deus não te responder, é porque você é a resposta de alguém. Quando Deus não te responder, é porque você não precisa de resposta. Quando Deus não te responder, é porque Deus não vai mais te dar ordens para fazer. Deus vai pegar na tua mão e te levar para o local. É quando Deus simplesmente determina os seus passos. Quem quer viver debaixo da determinação de Deus? Eu não quero mais que Deus me dê uma ordem, eu quero que Deus se apodere da minha vida. Eu quero que Deus me governe os meus passos e os meus dias. Eu não quero mais ter vontade própria, eu quero que Jesus tome conta do meu ser. Essa verdade, essa palavra é uma verdade para você? Então glorifique o Senhor e diga: eis-me aqui, eis-me aqui. Aleluia. Então, se está dando muito errado na geografia que você está familiarizado, provavelmente chegou a hora de romper limites e expandir as fronteiras da influência que Deus te deu. Eu quero entregar uma palavra para essa igreja. Eu estive orando essa tarde, buscando muito ao Senhor. Eu quero derramar sobre essa igreja uma verdade. Deus tem outras fronteiras para serem atravessadas. Deus tem uma Europa para vocês, uma conquista, uma expansão por afunilamento. É exatamente o que vocês estão vivendo. E cada dia Deus afunila mais.
e vocês tentam de um lado para o outro, mas Deus está impulsionando vocês para um pedido de ajuda, porque vocês são a resposta. Deus não tem resposta, vocês são a resposta para essa cidade e para as fronteiras que vocês vão atravessar. Se preparem para embarcar para um tempo de expansão. Igreja Além do Véu em São Bernardo do Campo, porque Deus tem uma nova configuração para vocês. Deus tem um ministério novo, um poder sobrenatural. Aleluia. Chegou um tempo de expansão. Você sabe que há muitos anos atrás eu vinha trabalhar aqui na região do ABC. Eu trabalhei muito para metalúrgicas nessa região, e às vezes eu ficava ouvindo. Eu falei para o pastor Wagner, no Além do Véu e no Terra Fértil furou o negócio. Tanto que eu ouvia, e eu falava no meu coração, eu estava correndo o tempo, precisava voltar para Itu, e eu falava, meu Deus, essa igreja deve ser tão maravilhosa. Como eu gostaria de um dia congregar lá com eles. Me mostra, Senhor, onde é essa igreja? Mas aí meu tempo dava, eu corria para Itu, para a nossa igrejinha lá, que tinha 4 membros. E hoje, olha, eu estou aqui com vocês, é um presente de Deus. Quantas vezes eu não passei aqui no caminho do mar, e tinha uma churrascaria aqui, comia direto nesse, ainda tem? Não tem mais? Uma churrascaria dessas bandas aqui. E, meu Deus do céu, que lindo ver o que Deus está fazendo nesse lugar, o que Deus está fazendo na vida de vocês, hein? Mas veja só, Paulo atravessou e ele chegou lá. E aqui vai uma estratégia para consolidar a expansão que Deus vai te dar. Porque você não pode só atravessar a fronteira, você precisa fincar a bandeira. Amém? Então veja o que diz Atos 16:13. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio. Diga, beira do rio. Beira do rio. Onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Meus amigos, tudo começa com um lugar de oração. A primeira coisa que Paulo faz quando entra no continente europeu é procurar um lugar de oração. A Bíblia fala que ele encontra um lugar à beira do rio, e ali ele faz ser o seu local de oração. As primeiras experiências, você precisa adotar uma premissa. Antes de estabelecer um local de trabalho, estabeleça um local de oração. Eu pergunto, será que o seu trabalho comporta uma oração? Eu não estou dizendo para você fazer um culto lá no seu trabalho, mas eu estou dizendo para você de repente chegar 5 minutos antes e ter um momento só seu, na sua mesa, no seu local de trabalho, e fazer uma oração ao Senhor. Antes que tu fosse a minha missão, eu fiquei 3 meses orando e cultuando em casa com a minha família. Primeiro eu fiz daquele lugar um lugar de oração, e depois eu fiz daquele lugar o lugar da minha missão. Se você não começar com a oração, Deus não poderá manifestar o seu poder lá. É assim que você consolida essa nova geografia que Deus te deu. Talvez você esteja perdendo a mão das coisas exatamente porque neste local o nome de Deus não é proferido, o nome de Deus não é invocado. Então, se você tem um negócio, pergunte-se a si mesmo: será que esse negócio que eu tenho, será que esse relacionamento que eu tenho, será que esse lugar para onde eu estou indo comporta o meu Deus? Ou esse lugar, esse emprego é muito sério para o meu Deus? Isso é um grande desafio, porque nós como cristãos não podemos abrir mão da premissa da oração. Não precisa fazer um culto lá, mas você precisa orar. Paulo fez isso antes de qualquer coisa. E olha que coisa incrível que eu quero testemunhar para vocês. Eu trabalhei numa empresa aqui em Diadema, e quando eu entrei lá, molequinho, tinha uns 17, 18 anos, eu era um Zé Ninguém. Alguém já entrou numa empresa e era um Zé Ninguém? Aí eu ia para o banheiro, eu tinha acabado de me converter, fazia pouco tempo que eu era crente, jovem e crente. Entrava no banheiro, levava a Bíblia e começava a ler, orar, decorar. E na hora do almoço eu começava rapidinho para vir buscar e ler a Bíblia e buscar a presença do Senhor. Anos depois, muita coisa aconteceu. Eu me tornei gerente de vendas dessa empresa e dobrei o faturamento dela, junto com os colaboradores que Deus me deu. E passado mais um tempo,
Eu vendi essa empresa para um fornecedor nosso, aqui em Diadema, por milhões, e ganhei a casa que eu fui morar lá em Itu, de comissão. Tudo começou no banheirinho, orando, buscando a face do Senhor. Então, eu tenho propriedade para te dizer, escute o que eu estou te dizendo. Se você orar e chamar Deus para esse lugar e para essa geografia onde Deus te plantou, não tem como dar errado. Deus vai fazer coisas incríveis a partir da oração. A semente da oração germina assim, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, diz a palavra do Senhor. E aí em Atos 16:14 a Bíblia diz: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura. Olha, vender tecido de púrpura não era qualquer uma. Essa mulher devia ser uma empresária de alto quilate, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os da sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me considerarem uma crente do Senhor, venha ficar na minha casa. E nos convenceu. Então, a casa de Lídia foi uma providência de Deus, uma base que Deus deu a esses apóstolos. Quando Deus for te usar em algum lugar, a primeira coisa que Ele vai fazer é te dar um lugar para repousar. A sua geografia, onde Deus te plantar, vai ser um lugar onde você pode encostar a sua cabeça e dormir. O primeiro compromisso de Deus, quando Ele vai te usar em um lugar, em um determinado lugar, é que nessa geografia haja um lugar para você repousar. Paulo chegou ali, Lídia se aproximou, ela era uma mulher rica e acolheu eles na sua casa. Então deixa eu entregar uma coisa para você: você não vai dormir um sono de perturbação. Deus vai te dar um sono de justo, porque essa geografia onde Ele te plantou é uma geografia onde Ele quer te usar, onde Ele quer que o testemunho seja amplificado. Você não vai dormir numa edícula, você não vai dormir num colchão cheio de ácaro, cheio de alergia. Deus vai cuidar do seu sono. Eu estou profetizando isso na sua vida, que toda perturbação noturna o Senhor afasta da tua vida, porque a primeira coisa que Ele faz quando Ele quer alinhar o propósito que Ele tem na tua vida é te dar um lugar para dormir. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu comigo, e isso acontece com todo servo de Deus. Talvez você diga: mas o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ele tinha 3 anos e meio para mudar o mundo, e realmente andava de cidade em cidade. Mas quando Ele nos envia para uma geografia, Ele vai te dar um travesseiro, nem que seja na polpa do barco. Como o próprio Filho de Deus teve um travesseiro na polpa do barco, você também terá um travesseiro para recostar a tua cabeça. Deus jamais vai deixar um missionário dele acordado a noite inteira, cheio de insônia, cheio de inquietações. Um lugar, um respaldo, um telhado, uma cobertura, um aconchego Deus tem para você. Amém? Mas aí o que acontece? Versículo 16: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ali tinha uma escrava que tinha um demônio, um espírito maligno que predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós, gritando: esses homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Irmão, tem alguma coisa errada aqui, não tem? Você está lendo o texto comigo? Você está compreendendo o que está acontecendo? O demônio está elogiando os homens de Deus e louvando a Deus. Está certo isso? Oi? É normal um demônio elogiar os homens de Deus? Esquisito isso, né? Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Irmãos, olha que coisa intrigante. A primeira coisa que nós percebemos, quando você chega numa nova geografia, num novo nível que Deus te traz, é que o nível dos demônios também muda. Os demônios da Ásia não elogiavam.
Eles já vinham com o tridente, com o chifre, com o rabo. Esses aqui elogiam. Muito esquisito. Elogios baratos. E deixa eu falar uma coisa para você. Você não precisa de elogios para ser aprovado. Porque Deus nunca vai usar elogios para te motivar. Deus nunca usa elogios para nos afagar. Deus nos afaga e nos motiva com o seu amor. Deus nos afaga com pertencimento. Esse temor estava, esses homens são homens de Deus, do Deus Altíssimo, vieram anunciar a salvação. Paulo achou muito estranho aquilo, mas no primeiro momento ele não fez nada. E é engraçado que enquanto ele nada fazia, sabe o que acontece? O ministério dele não tinha efetividade. Eles estavam, Paulo e Silas, sendo quase que domesticados por elogios que eles estavam recebendo. A influência daquela piton, daquela serpente que vinha ludibriando eles no local de oração. Deixa eu te avisar, te alertar. Alguém vai tentar macular o teu lugar de oração. Porque o teu lugar de oração é o divisor de águas na sua vida. E você precisa ter discernimento espiritual. Você precisa ter feeling para compreender quem entrou nessa metragem e está trazendo uma influência ruim. Então você já se posiciona e já diz, não, aqui não. Porque aqui, a esfera de influência onde eu estou, é a presença do Espírito Santo que reina. E é engraçado porque o Espírito chegava elogiando. Por que elogiava? Porque ele sabia que se Paulo acatasse aquele elogio, aquilo geraria, talvez, a serpente iria introjetar com as suas presas, ludibriando eles com o seu guiso, para fazer com que se introjetasse dentro deles o veneno da vaidade, porque ela estava elogiando, para que eles sentissem realmente, puxa, finalmente alguém reconheceu, poxa, estou no lugar certo. Na Ásia nunca ninguém disse que eu era homem de Deus, eu só tomava chicotada, era só açoite. Agora eu chego aqui na Europa, olha, estou sendo bem visto até pelos demônios. Quando a vaidade entrar no coração, o Espírito Santo se retira e ele diz, então já que você se acha suficiente, vai sozinho, porque o texto diz que o crisol é para a prata e o fogo é para o ouro, mas o homem é provado nos elogios que ele recebe. E quem elogia o seu próximo, arma-lhe uma cilada. Mas o Senhor não quer que você se domestique, se conforme com elogios. O Senhor quer que você saiba que você é pecador, que você é vulnerável, é dependente dele, que você está buscando a perfeição, que você não é pleno, não é completo sem ele. Não deixe que elogios te coloquem num lugar, num patamar, onde Deus não possa mais te acessar, porque Isaías capítulo 42, verso 8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória não darei a outrem, e nem a minha honra às imagens de escultura. Deus não vai dividir a glória dele com Paulo, Deus não vai dividir a glória dele com homem nenhum. Por isso, não aceite elogios, qualquer elogio que o diabo tenha mandado para a sua vida, discerna, Senhor, se isso não vem de ti, eu não quero para a minha vida. Não aceite nenhum flerte do diabo, não aceite nenhum elogio. Elogio tem que vir da sua mulher. Como elogio é uma coisa que é muito rara, tua mulher vai te elogiar bem pouco. Se acostuma, porque assim, se eu não encher muito, nem inflar, senão Deus vem e fura você. Se tem alguém lá te elogiando muito, se tem um homem te elogiando muito, mulheres, desconfie, pode ter uma piton aí por trás disso, querendo te injetar veneno. Amém? Glória a Deus. Mas olha só, versículo 19, percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, porque Paulo tinha expulsado o demônio, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades.
levando aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Depois de expulsar o demônio, agora sim o diabo estava sendo o diabo. Que agora eles estavam sendo açoitados e o inimigo estava mostrando a sua face real por trás daquele elogio ludibriador. Quando isso acontece, sabemos de uma coisa: quando a resistência do diabo é escancarada, nós sabemos de uma coisa: Deus está conosco. Quando o inimigo se levanta dessa forma, nós sabemos que nós somos luz nas trevas. Diga para alguém que está do teu lado: se o diabo se levantou contra a tua vida, uma mensagem veio: Deus é contigo, você é luz nas trevas. Isso é uma verdade. Porque o inimigo não suporta quando você se manifesta. Porque o que o diabo queria? Que Paulo fosse pacato, que ele fosse diplomático. Você chegou agora, Paulo, aqui na Europa. A Europa é diferente, nós somos mais civilizados, aqui a gente se tolera, todo mundo se tolera, tá bom? O diabo está aqui, o anjo está ali, Deus está aqui, está todo mundo junto, está tudo certo. Mas o Senhor não negocia com o maligno. A Bíblia diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Eu estou avisando, porque isso aqui é uma guerra de tronos. Essa é a mensagem que eu vim trazer. Vocês não estão aqui em São Bernardo para ser apenas uma igreja. Vocês estão aqui para mudar essa cidade, para virar ela do avesso, para transformar as cidades, para alvoroçar as nações. A igreja de Jesus, ela não está simplesmente para ser civilizada, domesticada e suportar certas coisas. Ela está para ser uma voz profética do céu, e para trazer a cultura do céu para a terra, e para transformar realidades, e para determinar que nenhum elogio mais prevaleça, e que nenhum espírito encantador continue iludindo. Quando Paulo expulsou, a esperança de lucro acabou. Os senhores daquela moça colocaram Paulo e Silas no meio da praça, rasgaram as vestes e começaram a açoitar eles. Por quê? Porque a lógica que estava por trás da paz daquela cidade caiu por terra. Jesus, meus irmãos, segundo diz a palavra em Lucas capítulo 12, verso 49, diz: eu vim para trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Vocês pensam que eu vim para trazer paz à terra? Não, eu digo a vocês ao contrário, eu vim trazer divisão. Por que Jesus está falando isso? Porque Jesus não vai fazer acordo com o diabo. Em primeiro lugar, Jesus vai escorraçar o diabo, depois ele vai trazer a paz. Estou dizendo, se você está passando por luta nesse momento, é porque Jesus está sendo Jesus, é porque Jesus está chegando no lugar dizendo assim: eu não quero mais que essa coisa aconteça, eu não quero mais que essa moça fique adivinhando coisas, ludibriando pessoas. Eu trouxe meu apóstolo aqui, eu trouxe meu cristão aqui, eu trouxe meu servo e minha serva para dar testemunho da minha glória nesse lugar. Aleluia! Onde você chegar, a luz do Evangelho vai chegar. Força do mal não pode continuar. Onde você estiver, Deus estará manifestando a glória dele. O inimigo vai ter que bater em retirada, ele vai ter que se encolher, ele vai ter que sair. E isso pode causar no primeiro momento algum tipo de incômodo, mas fique em paz. Nosso Deus nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O nosso Deus nos fez suas testemunhas. Vós sois para mim nação santa, raça eleita, povo de exclusividade, a fim de anunciar as virtudes de quem te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus está dizendo para você: você vai levar minha palavra naquela escola, vai levar minha palavra naquela empresa, vai levar minha palavra naquele lugar, e quando você estiver lá, os meus anjos estarão com você, o meu poder estará com você, e o inimigo vai retroceder. Não se acua, não se envergonhe, não se intimida, não enfraqueça, marca a posição, resistir às astutas ciladas do diabo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Deus está chamando essa igreja para oração, porque Deus tem coisas, tem uma expansão tremenda para nós vivermos, e se nós não nos posicionarmos nas segundas de glória, como está sendo feito um chamamento de Deus aqui, se nós não nos posicionarmos em oração fervorosa,
dizendo: Deus tem mais para mim, eu não vou ficar alheio ao que Deus tem para fazer nessa cidade, aos planos de Deus. Diga assim para Deus: Senhor, me coloca na sua agenda. Diga: meu Deus, eu não quero ser passivo, eu quero enfrentar os tronos do inimigo, eu quero vencer, eu quero fincar a bandeira, eu quero ver a sua paz reinar, eu quero ver o seu nome ser glorificado. Deus fará isso através dessa igreja, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Você não veio aqui para ser domesticado, você veio aqui para vencer, você veio aqui para tomar território, você veio para governar, você não veio para ser cauda, você veio para ser cabeça. Avisa na Europa que a igreja chegou. Aleluia! Glória a Deus! Apóstolos foram açoitados, levados para a prisão, amarrados os pés no tronco. E sabe o que eles fizeram? Por incrível que pareça, o que qualquer um poderia julgar como a derrota, ó, deu errado, uai, Deus afuninou vocês, mandou vocês para serem açoitados. Por incrível que pareça, a igreja tinha em mente uma coisa. A igreja primitiva que aprendeu a vencer o Coliseu, ela tinha em mente uma coisa: quando a coisa aperta, é porque nós estamos vencendo. Quando o diabo revela a sua real face, é porque nós estamos incomodando, é porque nós entramos no plano, é porque realmente deixamos de ser meros, como diz, aqueles que estão na cena, mas não espectadores, coadjuvantes. Quem falou isso foi de Deus. Coadjuvante. Fala assim: eu não sou. Diga: diabo. Está com vergonha? Está com medo dele? Não está com medo do diabo, não. Ele que tem medo de você. Sabia que ele tem medo de você? Diga: diabo. Eu não sou. Coadjuvante. Diga: eu sou protagonista, porque ele me afunilou. Diga assim: eu nem queria estar aqui, eu estava tentando outras coisas, mas já que eu vim, já era para você. Pode dar linha na pipa, porque a Europa é nossa, a Europa é nossa, São Bernardo é nossa. Vamos chamar para a sociedade, vai ser transferido em cotas, pela sua competência, pela sua integridade. Vamos chamar para ser presidente do Grêmio Estudantil. Você vai ocupar os lugares onde antes estava loteado por uma pitonisa, por uma adivinhadora, mas só pela tua presença. Deus vai manifestar algo poderoso através dessa igreja. Vocês não estão aqui simplesmente para se reunir numa quarta-feira. Vocês estão aqui para revolucionar essa cidade, para ocupar as áreas de influência dessa cidade, para trazer a cultura do céu para essa terra. Diga assim comigo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, assim na terra como é no céu. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na minha Europa, aqui na minha São Bernardo. Aleluia, aleluia. Bem agora que eu peguei no breu, está acabando meu tempo. Então, meus amigos, eu entendi porque eu estou aqui. Porque eu vim aqui ativar você. Eu vim virar a chave para vocês. Não, nenhuma pretensão. Nós estamos juntos nessa. Faz assim, dá uma beliscada no irmão de boa, assim, sem muita violência. Mas pode deixar roxo. Tudo bem. O problema é que Jesus falou que pode perdoar. E diga: eu estou virando a chave, filho. Diga: você não é coadjuvante. Ele parece estar meio cansado. Mas diga assim: você não é coadjuvante nem cansado. Até cansado, você
Você é indigesto. Você é imparável. Você é resistente. Você é perseverante. Deus é contigo. Deus te afunilou. Você tentou, mas Ele te trouxe para cá, porque Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito, Ele tinha algo para fazer na tua vida. Deus tem planos, Deus tem propósito com essa igreja. Vocês vão reinar. Vocês vão presidir vários lugares. Eu profetizo. Vocês vão presidir hospitais dessa cidade. Vocês vão ocupar cadeiras importantes. Vocês vão treinar os filhos de vocês para serem príncipes. Vocês vão ter uma adesão altíssima de filhos de vocês entrando nas maiores universidades, para influenciar, para governar. Vocês são uma igreja de governantes, uma igreja de príncipes. Eu estou profetizando isso. Labra Subecomenácia. Você entrou aqui e achou, vou ver o que vai dar. Você entrou aqui porque você é a nova configuração da banda que Deus vai mandar para esse culto. Um dia essa igreja foi uma banda, o nome veio, um avivamento explodiu, e eu estou dizendo para vocês, vocês sempre foram chamados para romper fronteiras, vocês sempre foram chamados para pular fronteiras, vocês não eram para conquistar tanta coisa assim, era para vocês ficar lá, enjaulados na Ásia, e aí quando vocês chegaram na Europa, o diabo quis deixar vocês quietinhos lá, mas como vocês são indigestos, e o Espírito Santo queima dentro de vocês uma vontade de fazer acontecer, de tomar a Europa. Deus está dizendo, eu estou levantando leões neste lugar, eu estou levantando uma geração neste lugar. Glória a Deus. Vocês vão ocupar áreas de influência. Lá Subecomenácia. Aquele irmão de preto que está enxugando as lágrimas ou o suor, o Espírito Santo diz que vai vir algo sobre a tua vida no ramo do financeiro. Coisas financeiras Deus vai te entregar. Não sei se você trabalha com banco, com aplicação, com sei lá o que, mas o Espírito Santo vai derramar isso sobre a sua vida. Sabe por quê? Porque você precisa estar lá para testemunhar para aquela Europa que eu sou contigo e eu te trouxe para aquele lugar. Espírito Santo, meu Deus, se eu tivesse cabelo, eu estava assim. Sabe, eles tomaram pau e estavam felizes. Sabe por que estavam felizes? Eles estavam cantando. Perto da meia-noite, eles estavam louvando. Olha o que diz, versículo 25. Por volta da meia-noite. Por volta de quando? Eu ouvi dizer que aqui em São Bernardo até meia-noite é dia, é isso? E amanhã é feriado, pelo que eu estou sabendo. Eu falei que eu prego 1h30. Vocês vêm me dar 40 minutos? Eu nunca mais volto, também não vai deixar, mas tudo bem. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Você acha que eles estavam perdendo? Eles estavam cantando, e quando eles cantavam, os presos ouviam. Um terremoto veio, o cárcere se abriu, as cadeias caíram por terra. Isso era a manifestação do reino dos céus na Europa, era o recado de Deus para a Europa. Acabou a cadeia, acabou os grilhões, acabou a prisão, acabou o cárcere. Em lugar da vossa vergonha, dupla honra. Em lugar da vossa tristeza, vestes de louvor. Era o Espírito Santo se manifestando e transformando aquela geografia, porque homens de Deus foram afunilados para aquele lugar. O que levou os apóstolos a louvarem? Posso dizer o que levou os apóstolos a louvarem? A certeza que Paulo e Silas tinham é que deu certo. Olha para o Silas aí e disse: Silas, deu certo. Dá um high five a alguém. Deu certo. Fala para ele: já deu certo. Deu certo, Silas. Deu certo. Já era. Chegamos. Acabou para o diabo. Acabou, mudou a geografia. O terremoto já veio. Acabou. Deu certo. Eles começaram a louvar. Perceba uma coisa. Até aquele momento, porque aqui vai dizer que o carcereiro acordou,
e vendo as portas abertas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Até aquele momento, quando Paulo foi para o lugar de oração, só tinha mulher. Paulo orou um pouquinho, Lídia apareceu e deu casa para eles morar. Mais um pouquinho, a adivinha estava lá. E aí eles libertaram a adivinha. Mas a visão não falava de mulher. Quando eles estavam em Troade, coçando a cabeça, a visão falava de um homem que dizia: me ajuda. Agora no cárcere, ele vê um homem pegando uma espada e pronto para se matar. E aí naquele momento Paulo disse: a ajuda chegou. Glória a Deus. Eu vim aqui para te ajudar. Olha para alguém que está do teu lado e diga: a ajuda chegou. Diga: eu vim aqui para te ajudar. Diga: você não está sozinho. A igreja chegou na Europa. Diga: São Bernardo, você não está sozinha. A igreja chegou. Diga: as escolas, vocês não estão sozinhas, entregues às ideologias. Diga: a igreja está aí. A igreja chegou. Diga: política, você não está sozinha. A igreja chegou. Diga: sociedade, você não está sozinha. Diga: eu atravessei o mar. A igreja chegou. A ajuda chegou. O Espírito Santo enviou os seus missionários para salvar a vida do carcereiro que ia se matar. A hora que ele ia se matar, Paulo disse: não. Ele disse: o que eu faço? O que você faz? Você crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O inimigo tenta parar a igreja. Às vezes ele vem elogiando, vem apagando, vem ludibriando, e às vezes ele mostra a cara dele mesmo, feioso como ele é, encapetado, nojento. Mas venha como vier. A verdade é que toda manifestação do inimigo, toda resistência do inimigo deflagra a mensagem que a ajuda chegou. Que você adentrou numa nova geografia. Você entrou num novo nível. Você não vai mais fraquejar. Você não vai mais titubear. O Coliseu não vai te parar. Os leões não vão te parar. As forças do diabo não vão parar você. As portas do inferno não vão parar você. Porque você foi comissionado. Deus não falou para você vai. Deus só te deixou sem lugar para ir. Deus só te deixou sem caminho para escolher. Porque Deus entendeu que podia contar com você. E disse o seguinte: eu não preciso mais te dar satisfação. Eu não preciso mais dizer para você: você não vai para lá, você não vai para cá, você não vai para a esquerda, você não vai para a direita. Porque você é meu. Então você vai para onde eu quero. Uau. Tem alguém aqui que pode deixar Jesus determinar o seu destino? Eu estava aqui trabalhando com vocês. Isso aqui era minha quebrada. Vivia para cá. Vinha para cá trabalhar, meu ganha-pão. E um dia Deus falou para mim: vai para aí. Começamos com 4 pessoas. E hoje somos alguns irmãos, como uma igreja dessa aqui linda. Nada muito diferente do que Deus está fazendo aqui, que é extraordinário. Isso aqui é um avivamento. Em que igreja uma quarta-feira você entra, está assim? É porque a ajuda chegou. O poder de Deus está lá. É porque a manifestação de Deus está lá. Aleluia. Eu estou cheio do Espírito Santo. A presença de Deus está muito forte aqui, irmãos. Será que a gente pode cantar um louvor? Pode. Deve, né? Perto da meia-noite.